eu vou continuar mostrando que esse Deus é Pai. Então, não basta também a gente pegar o credo e simplesmente rezar aquilo ali, porque não tem sentido. Como eu disse, ele é o parâmetro da nossa fé. E a gente vai procurar, então, estudar nas próximas semanas, mês, não sei quanto tempo a gente vai levar realmente estudando. Mas nós queremos, então, ampliar cada palavra que contém no credo, ou cada expressão que contém no credo, para a gente ver a amplitude da nossa fé. É muito mais do que falar, creio em Deus. Então, a semana passada, nós estudamos um pouco quem é esse Deus que nós cremos. Amém? E hoje, então, nós vamos estudar a respeito do Pai. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Jesus, certa vez, ele estava ensinando, enquanto você procura o texto aí, Jesus estava ensinando, ele disse que ninguém conhece o Pai, a não ser aquele a quem o Filho o revelar. Então, para a gente ter uma imagem de Deus Pai, nós vamos primeiramente olhar o relacionamento do Pai com o Filho, Jesus Cristo. Porque através de Jesus é que nós vamos realmente entender a paternidade de Deus. Amém? Então, esse texto aqui de primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 ao 5, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Amém? Então a gente vê aqui que todo o nosso relacionamento com o Pai vai na base do relacionamento com o Filho. Nós vemos aqui que o Pai, na sua grande misericórdia, tudo que Ele faz em nossas vidas, Ele faz através do Filho. Tudo que Deus tem para nós está na pessoa de Jesus. Amém? Então, quando nós falamos que cremos em Deus, nós estamos nos referindo, como Pedro diz aqui, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos simplesmente falando de um Deus filosófico, de um Deus distante, de um Deus impessoal, de um Deus que, como muitas vezes é tratado por aí, né, uma força ou um ente, alguma coisa. Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa. Deus não é uma força, Deus é uma pessoa. E nada melhor para demonstrar como Deus é pessoal, pegarmos aqui Jesus como o Filho de Deus. Então Deus tem se revelado através das Escrituras de um modo assim extraordinário na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E aí a gente vai perceber então um Deus vivo, um Deus pessoal. E é esse Deus que nós adoramos, é este Deus que nós cultuamos, é a este Deus que nós rendemos a nossa vida, é a esse Deus que nós submetemos a nossa vida. Não é uma força, é uma pessoa, é um Deus pessoal. E Jesus deu o exemplo disto quando os discípulos pediram para Ele que os ensinasse a orar. E Ele disse: quando vocês forem orar, então vocês digam assim: Pai nosso que estás no céu. Então, é a primeira vez assim que Jesus mostra: olha, Deus, que é meu Pai, quer ter com vocês um relacionamento igual ao meu. O mesmo relacionamento que Deus Filho tem com Deus Pai, Deus Pai quer ter com cada um dos seus filhos, que são, nós vamos ver daqui a pouco, adotados
na família de Deus. João 3,16, que é o texto mais conhecido talvez das Escrituras, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho unigênito. Por que Jesus é o Filho unigênito? Se todos nós que cremos em Jesus também somos filhos de Deus. Porque Jesus é o único Filho natural de Deus. Amém, queridos? Todos nós, disse, e volto a dizer, nós somos adotados na família de Deus. Amém? Então, por isso que Jesus fala, olha, é meu Pai. Às vezes Jesus estava ensinando, e quando ele disse, eu subo, ele disse, subo para meu Pai. E depois ele acrescenta, e vosso Pai. Porque aí nós fomos adotados, fomos enxertados na família de Deus. Amém, queridos? Então a Bíblia traz essa expressão mais íntima de relacionamento com Deus, quando nos leva a chamar Deus de Pai. Jesus disse, quando vocês orarem, digam Pai Nosso. Mas a Bíblia acrescenta, nós vamos ver daqui a pouco, alguma outra palavra, que é a palavra Abba, que em aramaico significa Pai. A palavra Abba é uma palavra aramaica, que significa Pai. Então, quando a Bíblia diz Abba Pai, ele está falando de pai e pai. Então, paizinho ou papai. Então veja que Deus não quer um relacionamento à distância. Deus quer um relacionamento muito curto. Porque quando você usa a palavra pai, ela às vezes não significa muito, dependendo do relacionamento que o filho tem com o pai. Não é verdade? Mas quando um filho chama o pai de papai, a coisa muda. Concorda? Porque existe um reconhecimento daquela pessoa, não só de um genitor, mas de uma pessoa próxima. E então Jesus usa essa expressão, Abba Pai, para mostrar que Deus não é só aquele que nos faz nascer de novo e nos adota em sua família, mas Ele é uma pessoa muito próxima de nós, ou deseja ser muito próximo de nós. Amém, queridos? Então, o primeiro texto aí, Marcos 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, no verso 36, Marcos 14, 36, Jesus está dizendo, ele está orando, e diz assim, e dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amém, queridos? Então, olha o relacionamento de Jesus, Abba, Pai, e ele diz, tudo te é possível. Amém? Em Romanos capítulo 8, Paulo está dizendo assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então veja só, muita gente olha para Deus nos dias de hoje e vê um Deus mau, um Deus que só exige coisas, não é verdade? Muitas vezes, não quero entregar minha vida para Deus, não, senão eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, vou ter que deixar isso, vou ter que deixar aquilo. E Paulo está dizendo, não, Deus não é desse tipo de pai, não é um Deus que escraviza uma pessoa, não é um Deus que dá medo nas pessoas, mas é um Deus que quer que a gente clame por Ele, chamando Ele de Abba Pai, de papai. Amém, queridos? Em Gálatas capítulo 4, no verso 6, diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba Pai. Amém? E ele então diz, porque vocês são filhos,
são adotados na família de Deus, Deus nos dá o Espírito de Jesus para nós clamarmos Abba, Pai, para termos um relacionamento com Deus, nosso Pai. Ele já não é um Deus distante, Ele é um Deus que é o nosso Pai. Então, quando a palavra de Deus nos mostra Deus como Pai, ela está mostrando que Ele quer que nós tenhamos com Ele o tipo, entenda bem, o tipo de relacionamento semelhante a de um pai humano. Eu estou dizendo um tipo, porque infelizmente nós temos nos dias de hoje uma imagem muito distorcida do que é um pai, né? E o que a gente vai estudar aqui é que em muitos aspectos Deus realmente se parece com um pai humano. Em outros aspectos, não. E a gente vai, então, começar a estudar isso aqui. Ok? Tudo bem? Então, vamos pensar aqui. Existem pontos semelhantes e genuínos de Deus Pai com o nosso Pai humano. E a primeira coisa é o cuidado. O cuidado que Deus tem conosco. Deus, como Pai, cuida de nossas vidas. Em Mateus capítulo 7... nos versos 9 ao 11, Jesus diz assim: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Então, a primeira coisa que Jesus mostra aqui de Deus como Pai, é que Ele é um Pai que cuida de nossas vidas. Se você precisa de algo, você pode chegar diante do seu Pai e pedir: Pai, eu preciso. Tu sabes que eu preciso. E Ele vai cuidar de você. Assim como você, que é mau, como eu, que sou mau, porque em nós, seres humanos, não existe bondade. Toda a bondade que nós praticamos é um reflexo da bondade de Deus em nós. Mas nós mesmos, em nós, não habita nenhuma bondade. Nós somos maus por natureza. E Jesus fala: se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Se o seu filho pede pão, você não dá pedra. Se o seu filho pede peixe, você não dá uma cobra. Você atende à necessidade do seu filho. Ele diz então: quanto mais, muito mais, o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Amém, queridos? Então Deus é a origem suprema da nossa existência. Assim como nossos pais nos deram origem neste mundo, Deus é que dá origem à nossa vida, e então Ele passa a cuidar de nós. Amém, queridos? Assim como você, quando casou, né, e quem ainda vai casar, e o pai é sempre meio desajeitado, a mãe já tem mais jeito, né? Mas o pai é meio desajeitado, né? Não sabe nem pegar direito aquele nenê. Mas ele pega, expressando tanto amor por aquela criancinha, e quando a criancinha começa a dar um chorinho, ele já fica desesperado, sem saber o que fazer. Não é verdade? Porque você olha para aquela coisinha tão pequenininha, tão indefesa, chorando, sem saber falar o porquê está chorando, sem saber expressar o que está sentindo, e você fica aqui meio desesperado, querendo: o que eu faço? A mãe já tem um pouco mais de jeito, né? Embora algumas também fiquem meio desesperadas. Mas, queridos, o pai, ele dá origem àquela criança aqui na terra, e ele tem um zelo, ele tem um cuidado, ele quer proteger, ele quer amar, ele quer dar as coisas. E pai sempre acaba dando até o que não deve dar, né? Não é verdade?
A mãe está lá preocupada, dando só o leitinho, o pai já quer dar alguma coisa a mais, ele está comendo alguma coisa, já quer dar para a criança. Porque é o desejo de dar, é o desejo de abençoar. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele sempre está querendo nos dar alguma coisa. Ele está sempre ao nosso derredor. Sempre querendo nos abençoar, querendo nos pegar no colo. Amém, queridos? Às vezes a gente não consegue entender isto. Mas Deus, Ele quer cuidar de nós. Jesus usa até uma analogia, usando a galinha. Ele diz: quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, sabe, queridos, se a gente tem uma falta de cuidado, vamos dizer assim, se a gente acha que Deus não está cuidando de nós, o problema é que nós, a exemplo de Israel, a gente não quer que Ele nos pegue. A gente não quer ficar debaixo das suas asas. Porque Deus quer cuidar de nossas vidas. Amém, queridos? Assim como existe um pouco do nosso pai humano em cada um de nós, todos nós trazemos alguma coisa do nosso pai humano, né? Ou aparência, ou gênio, ou um modo de fazer algumas determinadas coisas, às vezes até o modo de pegar o talher. Até hoje eu pego o talher da forma como meu pai pegava, porque quando eu era pequenininho eu olhei para ele como ele pegava o talher, e eu já tentava pôr do jeito que ele punha ali, assim em cima do dedinho, e até hoje eu pego o talher desse jeito. Então, cada vez que eu pego, eu lembro dele. E não só isso, mas muitas coisas. Então, a gente traz algo do nosso pai. E da mesma forma, quando nós somos adotados na família de Deus, Deus coloca em nós expressões dele. Deus coloca em nós a semelhança dele, aquela semelhança que foi perdida lá no Éden, quando Adão pecou, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O pecado arrancou isso do ser humano, mas quando nós nascemos de novo, Deus restaura essa imagem, essa semelhança dele em nossas vidas. Amém, queridos? Então, a gente pega isso do nosso Pai Celestial. Agora, por outro lado, assim como os nossos pais exerciam e exercem autoridade sobre nós, Deus também, como Pai, exerce autoridade sobre nossas vidas. Amém? Então, é o que eu disse, são vários aspectos aqui que nós vamos tentar estudar. Deus conhece todos os nossos problemas, nossas dificuldades, nossas fraquezas, do mesmo jeito que nossos pais sabiam quando nós éramos pequenos, e Ele sabia das nossas necessidades, das nossas fraquezas, e Deus, de uma forma muito mais ampla, muito melhor do que os nossos pais, Ele nos conhece. Jesus disse: por que vocês se preocupam? Deus sabe o que vocês precisam. Amém? Então Deus sabe todas as coisas. Agora, há pontos que são realmente distintos, que está somente em Deus, que não tem semelhança com o nosso pai humano, né? Porque a gente tem que entender que Deus, que se assemelha a um pai humano, Ele não é limitado como um pai humano, tá? Deus não tem limites para Ele. Nós vamos estudar na próxima parte aqui do credo, que Ele é o Todo-Poderoso, né? Nossos pais humanos tinham muitas limitações, têm muitas limitações, nós como pais temos muitas limitações, mas Deus não tem limite nenhum, nada é impossível para Ele, nada.
Você sabe o que significa a palavra nada lá no original grego, né? Nada significa nada. Nada é impossível para Ele. Amém? Agora, nossos pais, para nos gerar, precisaram de uma mulher. Deus, para nos gerar em Cristo, não precisa de uma mãe divina. E não existe uma mãe celestial. E o credo deixa isso muito claro. Não existe mãe. O credo fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e não fala de mãe. Porque não existe mãe. Ok? Eu sei que você sabe isso, mas vamos reforçar. Agora, nós estamos vendo aqui essa associação da imagem de Deus como Pai, e a Bíblia mostra muitas outras imagens de Deus como pastor, como Senhor dos exércitos, e assim, muitas outras imagens, que nos ajudam a entender Deus, mas Deus jamais está limitado como essas associações que nós fazemos dele. Nós não podemos reduzir a grandeza de Deus àquilo que está associado a ele. Amém? Quando nós vemos falar de pastor e a gente tem aquela imagem daquele homem no campo cuidando das ovelhas, a gente também não pode reduzir Deus àquela imagem. Aquela imagem é só para nos ajudar a entender Deus, mas Deus é muito mais do que essa imagem que nós temos. Amém? Então, quando nós dizemos Deus é nosso Pai, não significa que Ele é mais um Pai que nós temos. Que você já tinha um Pai humano e agora você tem um Pai celestial também. Ele é muito mais do que isto. Amém, queridos? Como eu disse, é só para ajudar a gente a entender aqui. Agora, como todas as analogias a respeito de Deus, a do Pai também existem falhas em alguns aspectos. Então, vamos pensar um pouquinho aqui. Há pessoas que, quando ouvem a palavra Pai, elas não ficam felizes. Pelo contrário, elas ficam revoltadas. Porque vamos pensar no número de pessoas que cresceram sem ter um pai. Às vezes tinha o pai, mas o pai era totalmente ausente. Um pai, eu não gosto de usar essa palavra, mas talvez um pai meio irresponsável, que não teve nenhum cuidado com seus filhos. Um pai que era indiferente, estava lá, mas é como se não estivesse. O filho chega para falar, ele não dá ouvidos. A gente tem imagem de pais que são verdadeiros tiranos, pais que espancam seus filhos. Disciplina é uma coisa, espancar é outra. Então, a imagem que muitas pessoas têm é essa, de um pai ausente, um pai que abandonou, um pai tirano, um pai terrível, coisas assim dessa natureza. Então, essa imagem que deveria expressar compaixão, carinho, compromisso, acaba sugerindo exatamente o oposto. E aí é que a gente precisa pensar também o que a Bíblia diz. Quando Deus fala de Pai, Ele está falando na excelência do ofício de Pai. Amém? Que a gente vai ver algumas coisas ainda. Mas, quando uma pessoa não consegue compreender a paternidade de Deus, Deus nos dá uma imagem dele como uma mãe cuida de seus filhos. Agora, vamos pensar aqui, Deus nunca assume a posição de mãe, ok? Mas Ele procura também se expressar através de expressões maternas. Isaías 49, versos 14 ao 16, diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Aí Deus responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou?
Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Então Deus pega essa analogia de uma mãe que tem o seu bebê que mama, e ele diz: será que uma mãe pode se esquecer do seu filho? Será que uma mãe deixa de ter compaixão por aquela criancinha, aquele bebezinho? A gente sabe que em alguns casos sim, né? Por isso Deus diz: embora ela possa de fato se esquecer, eu nunca, eu nunca esquecerei você. Eu tenho você gravado aqui na palma da minha mão. Os seus muros, isto é, o que cerca você, está sempre diante de mim. Eu estou atento a tudo que envolve a sua vida. Eu estou atento a tudo que acontece com você. Eu estou atento para poder cuidar de você, para poder te proteger, para poder te abençoar. Eu estou atento a tudo o que acontece. Isaías 66, nos versos 12 ao 14. Pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isto, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Então, mais uma vez, querido, Deus está falando aqui de uma mãe que consola os seus filhos, e Deus está dizendo que assim Ele vai nos consolar, Ele vai cuidar de nós, e Ele espera de nós uma resposta de alegria, que a gente olhe para Ele com alegria, com um coração agradecido por Ele ser o nosso Pai que cuida de nossas vidas. Amém, queridos? Quando a gente murmura, é como se a gente estivesse olhando para Deus e dissesse: Deus, o Senhor não é um bom pai para mim. O Senhor não está cuidando de mim, o Senhor não está me consolando, o Senhor não está atento às coisas que eu estou passando. E uma das expressões que Jesus usa é que o nosso Pai Celestial é perfeito. Não existe falhas em Deus. O problema, queridos, eu disse e volto a dizer, é que como Israel, muitas vezes a gente não quer estar debaixo das asas dele, porque a gente acha que ele nos restringe de algumas coisas que nós precisamos, e a gente se recusa a estar ali debaixo da proteção dele. E ele diz aqui que a sua boa mão sempre estará conosco, e ele vai se irar contra qualquer um que se tornar nosso adversário. Ele toma para si a nossa briga. Amém? Amém, queridos? Eu lembro de uma vez, eu só não lembro se foi com a Sara ou se foi com o Daniel, que alguém estava fazendo alguma coisa lá na escola. Eu cheguei no portão da escola para pegar, acho que foi a Sara. Eu cheguei no portão da escola, quando ela saiu eu falei: quem é que está mexendo com você, filha? Ó, molecada, ó, saiu tudo correndo. Mexeu com o nosso filho, mexeu com a gente. É isso que Deus está dizendo aqui. Se alguém mexer com você, ele se torna adversário daquela pessoa.
Amém, queridos? Esse é o nosso Pai. Então, a gente está vendo aqui essa analogia, né, que indica como pais humanos cuidam dos seus filhos, ou como pais humanos deveriam cuidar dos seus filhos. Você que é pai, que está aqui, você que não é pai, mas pretende ser pai um dia, olhe como Deus cuida e se torne um pai semelhante a este, porque Ele é o nosso modelo de pai. Amém, querido? Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui. Então a gente, quando lê a Bíblia, a gente vai ver que a paternidade de Deus é amplamente ensinada nas Escrituras. Para você ter uma ideia, se você pegar as cartas de Paulo, todas elas têm pelo menos um versículo que chama Deus de Pai. Todas as cartas têm um versículo pelo menos que chama Deus de Pai. Amém, queridos? Então, a paternidade divina, ela é entendida como um ato do imenso amor de Deus para com os homens que se encontravam num estado de depravação e miséria. E Deus vai lá e pega essa pessoa desprezada, largada, e fala: você, a partir de hoje, é meu filho. Amém, queridos? E não é como pais que querem adotar uma criança e vai lá no orfanato e fica escolhendo, né, o mais perfeito, o mais bonito, né? Não, Deus foi nos pegar no pior lugar que existia. Foi lá que Ele foi nos buscar. Quando nós éramos totalmente desprezados, sem valor nenhum, doentes pelo pecado. Foi ali que Ele foi nos buscar, para dizer: a partir de hoje você é meu filho. Amém, queridos? Eu já citei aqui João 3,16, quero ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na primeira carta de João, no capítulo 3, nos versos 1 ao 3, primeira carta de João, capítulo 3, versos 1 ao 3, João diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus. Veja só, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então veja só, queridos, aqui agora a Bíblia mostra como é grande o amor de Deus por nós, ao ponto de nos permitir chamá-lo de Pai. Agora Ele diz: se você realmente tem essa esperança de ser filho de Deus e de um dia ser semelhante a Jesus, você também deve purificar o seu coração. Você deve se encaixar nesse relacionamento com Ele. Você tem que também assumir a sua condição de filho de Deus. Amém? A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então, os homens são filhos de Deus não por nascimento natural. Ninguém nasce filho de Deus. Todo ser humano que nasce nesse mundo é uma criatura de Deus, mas torna-se filho de Deus no momento em que nasce de novo, um novo nascimento que é concedido pelo Pai Celestial. Então, o fato de nós sermos filhos é um ato da livre graça de Deus. Eu lembro, uma vez eu estava lendo um livro e a pessoa estava citando
ele foi numa determinada igreja, ele era uma pessoa terrível na cidade. Mas um dia ele sentiu a necessidade de Deus. E ele entrou numa igreja. E quando ele se sentou, a senhora que estava ao lado dele olhou para ele e se espantou, se assustou com ele ali. E ele disse: minha irmã, a graça de Deus é livre. Eu posso ser ruim, eu sou mau, eu sempre fiz o mal nessa cidade, mas a graça de Deus é livre para me alcançar. Não importa quem são as pessoas, Deus quer salvar. Você pode olhar para uma pessoa e dizer: esse não tem jeito. Deus olha do céu e diz: tem jeito. Se a minha graça puder entrar neste coração, tem jeito. Amém? Então a filiação é um ato da livre graça de Deus, pela qual nós somos recebidos como filhos, e não só somos recebidos como filhos, mas temos todos os direitos e todos os privilégios de um filho. Então, vamos pensar que nós somos filhos adotivos de Deus, como resultado, primeiramente, da graça de Deus. Em Efésios capítulo 1, os versos 5 ao 8, diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Amém, queridos? Então, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus, por causa da sua graça. Não por nenhum mérito que pudéssemos ter, mas simplesmente e totalmente por causa da graça. Gálatas, capítulo 4, versos 4 ao 6, diz assim: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Amém, queridos? Então, a Bíblia deixa muito claro aqui o fato de nós sermos filhos adotivos de Deus, fruto da graça. Deus olhou para nós, nos viu abandonados neste mundo e resolveu nos tomar para si como filhos. Isto é graça, nós não merecíamos. Amém, queridos? Não só fruto da graça, mas fruto do seu eterno amor. A primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A gente já leu esse verso, mas estou lendo de novo para mostrar que a nossa adoção é fruto do amor eterno de Deus, fruto da graça, fruto do amor. Amém, queridos? Agora, como nós nos tornamos filhos de Deus? Primeiramente, através do novo nascimento. João capítulo 3, nos versos 3 ao 8, Jesus está ali falando com Nicodemos. Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então Jesus deixa claro, todos nós tivemos um nascimento natural. Agora, para nós sermos filhos de Deus, nós precisamos nascer de novo de um modo espiritual. A palavra de Deus diz que a própria palavra é essa semente, que nos faz nascer de novo, que faz a vida de Deus brotar em nós. Quando ele diz da água e do Espírito, a água simboliza a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, você crê naquela palavra, e então o Espírito Santo leva você a nascer de novo, e aí sim ser um filho de Deus. Amém? Mas isto depende de nós aceitarmos. Daqui a pouco a gente vê melhor sobre isto. Depende de um desejo. Deus, eu quero nascer de novo. Eu sei que a tua palavra é a verdade, e eu quero nascer como um filho de Deus. Amém, queridos? Efésios capítulo 2, ainda falando sobre isto. Efésios capítulo 2, os versos 1 ao 5. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, olha só, a Bíblia diz que o nascimento natural não nos dá vida diante de Deus. Nós nascemos neste mundo, temos uma vida humana, mas diante de Deus nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, no seu grande amor, envia o seu Espírito Santo, age com misericórdia e nos faz nascer de novo, nos dá vida juntamente com Cristo. Amém? Nós nos unimos a Cristo e recebemos a vida eterna. Amém, queridos? Agora, continuando, nós somos salvos ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu disse, Deus manifesta a sua graça, mas depende de nós recebermos Deus ou Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Olha a ordem que eu estou colocando. Receber Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versos 11 ao 13, falando a respeito de Jesus, diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém, queridos? Então veja só, esse verso fala do quê? De nós recebermos, é uma atitude nossa, abrir o nosso coração para recebermos esta livre graça de Deus.
Em Lucas capítulo 2, no verso 11, quando os anjos vêm àqueles pastores para anunciar o nascimento de Jesus, Lucas 2, 11, ele diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja só, queridos, Jesus não é simplesmente Salvador, Ele é primeiramente o Senhor. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, verso 18, Pedro diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Em Atos capítulo 2, verso 36, Atos 2:36, Pedro está pregando e ele diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo, o Salvador ungido. Mas Deus o fez Senhor. Amém, queridos? Agora, não existe meio Cristo. A metade de Cristo Salvador e a outra metade de Cristo Senhor. E aí eu gosto e quero a salvação e eu aceito a metade Salvador e desprezo a metade Senhor. Gente, isso não existe. Quando você recebe Jesus como Salvador, é porque primeiramente você aceitou que Ele é Senhor sobre a sua vida, que Ele tem o direito de ter você. Amém? Amém, queridos? Nós somos salvos, nós nascemos de novo pela fé em Jesus Cristo. Receber a Cristo significa confiar somente nele para sermos aceitos por Deus, confiar somente nos méritos de Jesus para a nossa salvação. O que significa isto? Eu creio e confesso que eu sou salvo somente pela graça de Jesus. Não há nada que eu possa fazer para que eu possa ser salvo. Amém, queridos?